Olá, boa noite, Gabriel, Leiciana, Carolina, Elis Dória, sejam bem-vindos, boa noite. Muito bom estar com vocês, sejam muito bem-vindas. Eliane Bonner, boa noite. Elis, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos uma convidada especial para falarmos acerca de análise do comportamento aplicada. Isa Bittencourt, boa noite, seja bem-vinda. Instituto Ninar, chegou, acho que é Fabiana, né, Fabiana? Daqui a pouquinho você me envia uma solicitação. Leiciana, oi Mara, até coloquei o celular para despertar para não perder a live. Nossa, que legal, ó, Fabiana diz que já está aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo, Fabiana. Valéria Menezes é uma mãe que está guardada no meu coração e semana que vem estará conosco, falando também sobre a história dela como a mãe do Marcel, um jovem autista cego e que foi meu estudante. Então a gente vai poder compartilhar também essa forma diferente de autismo. Aliás, todas as formas de autismo são diferentes, né? Sleide, oi Leide, seja bem-vinda. A Bia Faro, seja bem-vinda. Obrigada, Valéria. Margarete, seja bem-vinda. Bruna, seja bem-vinda. Boa noite. Que bom. Hoje nós temos bastante pessoas entrando. Nós vamos aguardar mais um pouquinho até a gente ter um pouquinho mais de audiência, mas para quem está chegando pela primeira vez, só dizendo que as nossas lives elas são realizadas de segunda a sexta-feira, às 18 horas, enquanto durar a quarentena. Porque aí depois a gente tem outras atividades, mas eventualmente a gente vai continuar fazendo porque tá muito bacana. Nós iniciamos essas lives trocando experiências e informações no início com famílias de pessoas com TEA. Só que outras famílias foram entrando, profissionais entrando, e hoje o que nós temos? Nós temos lives com convidados, como é o nosso caso hoje, que nós vamos receber a psicóloga Fabiana Andrade. Mas também nós temos lives para troca de informações e também troca de experiências. A nossa live de amanhã vai ser assim. Nós vamos falar um pouquinho amanhã sobre alguns sinais de alerta que dão a possibilidade de um autismo, de um transtorno do espectro autista, tá? A Marilene Oliveira tá falando boa noite. Ela é da sala de recursos da escola Dom Helder Câmara de Maceió, de Alagoas. Que legal! Eu fui num congresso ano passado em Alagoas, foi excelente. Oi, Sabrina! Tudo bom, Sabrina? A Sabrina é uma ex-aluna minha e agora uma colega na Pestalozzi de Brasília. Ela trabalha com pessoas dentro do TEA adultas e eu dou uma supervisão lá, eu faço uma colaboração, um trabalho voluntário na Pestalozzi de Brasília e a gente orienta esse trabalho pedagógico com pessoas dentro do espectro na Pestalozzi de Brasília. Seja bem-vinda, viu, Sabrina?
Então vamos lá. Vamos ver se eu encontro aqui a Fabiana para a gente começar, porque o pessoal está super interessado, Fabiana. Hoje vai ser uma live muito especial. É... Aí, ô, Oi, Fabiana, seja muito bem-vinda obrigada, à obrigada. É um nossa prazer. live. Muito bom recebê-la, viu? Então, eu vou apresentar a Fabiana, para quem não conhece. Ela é diretora clínica do Instituto Ninar. Daqui a pouquinho ela vai contar para a gente sobre o Instituto Ninar, cofundadora do Instituto, também do Centro de Intervenção Intensiva Precoce. E Combinha Azul, também quero que você fale sobre Combinha Azul, que é um projeto muito bacana. Eu já comi coisas gostosas. É psicóloga e mestra em ciência do comportamento pela Universidade de Brasília, especialista docente no ensino superior, com formação em análise do comportamental clínica pelo IBAC, docente, supervisora clínica, avaliadora psicológica, psicóloga clínica em consultório e em domicílio, e também em atividades em grupo, tá? De crianças dentro do transtorno do espectro autista e quadros assemelhados. Nossa! Então agora você vai destrinchar tudo isso pra gente, Fabiana, e mais uma vez te agradecer. Só vamos Obrigada. combinar só vamos combinar assim. Quando vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, eu vou anotar, a Fabiana conclui o pensamento e a gente vai passando as perguntas para ela. Combinado? Então vamos lá. Oi, Tati, sejam bem-vindos e pode se apresentar. Muito Oi, obrigada. gente. Então, acho que a Mara já fez uma mega apresentação, né? A gente trabalha com pessoas, a gente não trabalha só com pessoas dentro do espectro, mas é o nosso maior público, né? Então, a gente tem uma equipe hoje em dia, dentre 5 unidades, a gente tem uma equipe de 80 pessoas. A gente atende, tem gente que acha que às vezes a gente atende só criança, mas é porque a gente fala mais das crianças. Mas a gente atende crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? A Combinha mesmo é um projeto que trabalha com os meninos mais velhos, né? Tem jovens e adultos ali já trabalhando. A gente está com ela parada por conta dessa questão da pandemia, né? É um trabalho que a gente faz com a Quitutices. Então, é um trabalho que a gente tem muito carinho. Né, os meninos trabalham para vender produtos da Quitutices, né? Eles cedem para a gente. É totalmente voluntário da parte deles também. E os meninos ali aprendem habilidades para vender, atendimento ao público, né? Toda essa parte social de uma espécie de um primeiro emprego, a gente ensina no esquema da Combinha, mas está parado há um tempo por conta das dificuldades hoje, né? Aham, sim, mas tudo isso vai passar e a gente vai ter a Combinha. A Combinha, ela é uma Kombi mesmo e é Come móvel, mesmo. né? É, Ela ela participa de tá. vários eventos pela cidade, por Brasília. Isso, Quem não é daqui, né? Nós somos de Brasília e a Combinha, ela participa de vários eventos pela cidade. isso. A gente começou a Kombi em 2016. 2016. A gente começou, né, sempre pensando nessa questão da inclusão. Começou dessa forma e continuou com a Quitutices, né, até mesmo com a inclusão alimentar. Então, a gente começou vendendo produtos sem glúten, sem leite, para poder incluir essas pessoas com questões alimentares. Né? Então, no Uhum. início, a gente fazia uma coisa bem caseira. Quem fazia essas coisas inicialmente era minha mãe. E aí, hoje em dia, a gente tem uma parceria com a Quitutices, que é o mesmo segmento, né, da questão alimentar. E aí ela produz os alimentos e os meninos vendem. Tem profissional com eles que orientam Sim. eles a vender. Mas a Combinha é de fato uma Combinha, tá parada aqui em casa. Né? Esses dias tava. Vira e mexe, a gente vê a gente tirando foto dela ali, que ela tá parada ali de baixo. Aham, que legal, que bom. E Fabiana, fala um pouquinho pra gente, para quem não tem conhecimento, mas assim, rapidamente, o que é ABA? E as pessoas falam assim, mas por quê? Análise do comportamento aplicado, e por que vocês falam ABA? Uhum. Então, ABA vem de um termo em inglês, né? Então, Applied Behavior Analysis. Então, se a gente fosse traduzir para o português, ficaria ACA, né? Análise do comportamento aplicado. Isso.
Então, na verdade, se difundiu muito como se aba fosse um método, fosse uma forma específica de trabalhar. E, na verdade, não é. Né? Então, assim, toda pesquisa, a psicologia, ela tem um viés científico, né? Eu sei que tem algumas abordagens que não tem tanto essa questão da pesquisa, mas a análise do comportamento em especial tem esse viés. E toda pesquisa, ela é feita de duas formas. Ou a pesquisa básica, que é aquela pesquisa feita em laboratório. Isso é feito em tudo, gente, na medicina, para fazer vacina, tudo isso. Né? E aquela parte que a pesquisa é aplicada. Então, quando ela se torna aplicada, o que ela busca, né? Ela busca uma aplicação social. Então, quando a gente fala, por exemplo, das vacinas, né? Aquilo que está sendo estudado em laboratório é o que a gente chama de pesquisa básica. No caso da psicologia, são os estudos mais experimentais, né? Que a gente só estuda os fenômenos, né? E quando a gente fala de pesquisa aplicada, que é onde entra a análise do comportamento aplicada, a gente já está pensando na aplicação desse conhecimento, né? A análise Uhum. do comportamento, ela é uma ciência natural e ela prima, né, por todos os aspectos da metodologia científica. Então, quando a gente está falando de aba no contexto de autismo, a aba não foi criado para o trabalho com o autista, né? Isso foi um viés que surgiu em algum momento e se difundiu dessa forma, né? E ele nunca acaba, porque sempre tem um novo diagnóstico e essas informações estão muito fortes na internet. Mas isso não é verdade, né? Então, quando a gente fala, às vezes a gente escuta, você é terapeuta aba, a gente fala, não, eu sou terapeuta analista de comportamento, porque a gente não quer, a gente quer justamente explicar para os pais que a gente atende que isso que estão chamando de aba não é o que a gente faz. O que a gente faz é trabalhar com análise do comportamento aplicado. E isso significa o quê? Pegar esse conhecimento, né, de como os comportamentos acontecem, de como eles funcionam, e aplicar isso no nosso trabalho. Né? Então, Uhum. apesar da gente ter um maior público de autistas, né, a gente também atende pessoas que estão dentro, fora de qualquer diagnóstico, e isso funciona da mesma forma. Porque o objetivo é trabalhar com o comportamento, com o ser humano. Uhum. Então, não com o diagnóstico. Né? Então, tem essa pequena falha em difundir as informações e acaba que os pais, inicialmente, em geral, né, a grande maioria, tem muito mais acesso a essa questão de método ABA, de terapia ABA, como se fosse um pacote feito especificamente para Fechado. autista. Isso, na verdade, cientificamente não existe. Uhum. Até porque nós estamos falando de seres humanos. Eu sempre digo, Fabiana, que antes do diagnóstico, todo mundo é ser humano. Então, a gente tem que ver o ser humano e aí o diagnóstico ele passa a ser secundário, né? E a gente tem uma É. pergunta da Bia Faro. De que forma a aba pode ajudar no desenvolvimento da linguagem? Você pode falar para a gente um pouquinho? Então, posso, posso. A linguagem, a gente, por exemplo, em análise do comportamento, a gente vai chamar a linguagem de comportamento verbal. Mas eu acho que num termo mais amplo, a gente pode Uhum. igualar todo mundo aqui, né? Para a gente se compreender. Sim. Mas para que serve a linguagem em termos gerais, né? A gente fala, ou usa sinais, ou usa gestos ou figuras, a nossa comunicação, ela existe muito por uma questão social, né? Então, ela é o maior instrumento de interação social que a gente tem. Então, assim, se a gente pegar uma criança pequena ou até um bichinho de estimação, qualquer ser vivo, né, que se comporte e tenha um sistema parecido com o nosso, né, você vai ver que a linguagem ela já existe no olhar, né? Então, existe uma comunicação no verbal, por exemplo, em termos de atenção compartilhada muito forte. Então, análise do comportamento, como é que ela entende isso? Ela entende que o nosso comportamento verbal, e aí eu estou falando de linguagem falada, tá, gente? Para Uhum. facilitar e ficar um pouco mais geral. Ela entende que o nosso comportamento verbal, ele precisa de um falante, né, e de um ouvinte. E o comportamento de um e do outro, ele é ao mesmo tempo reforçado. E quando eu digo em reforçado, eu estou dizendo que ao mesmo tempo ele é mantido, né? Então, isso a gente consegue vários exemplos. Se eu falo, oi Mara, tudo bom? E você não me responde, o seu não responder ou me responder vai influenciar no comportamento que eu vou fazer, né? Então, ou eu Uhum. vou te chamar de novo, ou eu vou simplesmente desistir de falar com você. Então, quando a gente fala, né, sobre, às vezes, crianças autistas, que a comunicação social é um ponto de diagnóstico,
a gente vai ter crianças, falando da parte diagnóstica, né? Pessoas com comprometimento maior e outras com comprometimento menor. Então, o que é importante, dependente do nível de desenvolvimento dessa pessoa? É importante que a gente consiga, né, digamos, arquitetar um ambiente em que essa linguagem social seja importante para essa pessoa. Por exemplo, a gente tem meninos que têm uma pronúncia maravilhosa, mas essa pronúncia só serve para ficar cantarolando. Ela não serve para, por exemplo, falar, pai, quero tal coisa, apesar dele ter repertório para isso. Ele consegue cantar uma música, se for papai, quero tal coisa, ele consegue. Então a questão não é de pronúncia, não é de articulação, é de função, né? E é Aham. nesse sentido que a análise do comportamento vai pesquisar. A gente sempre vai pesquisar a função do comportamento. E a linguagem é mais um comportamento, o verbal, né? E aí isso tudo serve para a linguagem de sinais também, de gestos, de figuras. Todos têm a mesma função, né? Precisa ser comunicativa, senão ela não é uma linguagem. Aham. Entendi. A gente também tem um comentário aqui, uma pergunta para você explicar um pouco melhor, da Virgínia Coutinho. A Virgínia é minha colega na Clinapse. Agora, atualmente, ela está em Palmas, mas a gente troca bola. Ela falou que a análise do comportamento não é um método, é uma abordagem, certo? A gente pode considerar como uma abordagem? Pode. Quem criou a análise do comportamento foi um autor chamado Skinner. E ele brigou muito para dizer, para afirmar, para provar que a análise do comportamento era uma ciência como as físicas, né? Matemática e tudo isso. E ele tem argumentos plausíveis para isso, mas ela de fato é uma abordagem. Apesar de não ser em sua criação exclusivamente da psicologia, ela é muito mais usada na psicologia. Se a gente for categorizar, né, ela saiu da psicologia, né? O Skinner, ele era psicólogo, então ela saiu de lá. Mas isso não impede, por exemplo, de você, né, pedagoga de formação, estudar análise do comportamento e ser uma analista do comportamento. No Brasil, a gente não tem essa proibição, porque não é uma profissão regulamentada. Ela surgiu dos cursos Isso que eu de ia psicologia. perguntar. É como se fosse uma especialização? É como se fosse uma especialização. Só que a gente não tem um órgão regulador legal ainda. A BPMC tem feito um movimento muito forte. Para quem não sabe, a BPMC é a Associação de Medicina e Psicologia Comportamental, né? Então, hoje, talvez seja a instituição de análise do comportamento, né, em termos regulatórios mais importantes do país. Né? A gente tem a ABAI, né, que é a internacional, e inclusive agora quem é a presidente da ABAI, que é a Associação de Análise de Comportamento Internacional, é uma brasileira, né, a professora Daisy, e a BPMC, ela tem buscado formas de regulamentar isso, mas em termos profissionais, não existe a profissão analista do comportamento, entendeu? Mas a gente entende, né, perante a BPMC, que para se ser um analista do comportamento precisam de certos níveis de estudo, digamos assim. Ótimo. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre animar. Né? Oninar, é um instituto. Oninar. Então, Oninar. Por exemplo, eu tenho um filho que está dentro do espectro, porque a maior parte das pessoas aqui tem filhos no espectro. Como é que eu faço para ter acesso ao Ninar? Primeiro, eu gostaria que você dissesse onde nós podemos encontrar, se a gente quiser ter o acesso, e como é feito, vamos dizer assim, esse acolhimento. Sim, a gente está aqui em Brasília e Goiás. Brasília, a gente está na Asa Sul, na Asa Norte, Águas Claras, né? Sendo que da Asa Norte, das 5 unidades, é o único que é exclusivo para crianças pequenas. Lá a gente tem o que a gente chama de CIP, que é o Centro de Intervenção Intensiva e Precoce. A gente planejou uma forma que as crianças tenham atendimento de forma intensiva. Então, os pais deixam a criança lá de manhã ou à tarde, enfim, às 8 da manhã, pegam meio-dia. E nisso ela vai ter atendimento com um monte de gente nas áreas de psicologia, de fono, de TO, de educação física, música, né? Tudo voltado para análise do comportamento. Porque a gente, uma equipe muito grande, hoje em dia a gente consegue, além de ser multidisciplinar, a gente consegue ser inter. Então, o que a pedagogia está fazendo, conversa com o que a psicologia está fazendo, a música, todo mundo está trabalhando junto para aquele grupo de crianças, né? E
E aí, em Goiás, a gente tem Rio Verde, né, que é um pouquinho mais do interior, e Goiânia. Então, o nosso trabalho hoje em dia, a gente, assim, a gente acabou organizando muito mais até agora na quarentena, mas o nosso trabalho, ele é sempre feito com base em avaliações, né? Então, muitas vezes as crianças vêm sem diagnóstico e a gente faz essa avaliação diagnóstica, em geral, aqui em Brasília, né? Sou eu e mais outras duas psicólogas que fazemos, passam pelo Gustavo, chegam pra gente, pelo Gustavo ou pela Mariana Chernicharo, que tá com a gente agora, e chegam para a gente fazer uma avaliação. E é uma avaliação de comportamentos, de características bem ampla, né? A gente leva algumas sessões para fazer isso e dali que a gente senta com os pais e fala, olha, a gente sugere ou não uma intervenção assim assado. A gente não faz, por exemplo, a gente não começa um atendimento sem a gente ter esse tipo de avaliação. Isso acontece para fono, para TO, e não é nem por conta de diagnóstico, não é esse o ponto, mas é por conta do repertório da pessoa que a gente vai atender. Né? A gente faz todo um planejamento antes de atender. Isso na É fono. bem individual mesmo, aquilo que você já falou anteriormente. Você vê o sujeito ali, o ser humano, né, dentro das necessidades dele, das habilidades que ele já tem, né? Então, é um trabalho bem multi-inter mesmo, disciplinar, com vários profissionais, muito bacana. E a gente tem uma pergunta da Elis Dória. A pós-graduação em aba capacita o professor para atender alunos com TEA? Eu acho que você já meio que respondeu. Eu acho que qualquer habilitação, né, superior, se a pessoa tiver interesse, ela faz uma complementação, né? Sim, pode, exatamente. O que às vezes, por exemplo, e a gente está falando de uma professora, né? O que a gente precisa tomar cuidado é com, por exemplo, códigos de ética, né? Que quando você faz uma boa formação em análise do comportamento, né, você aprende sobre isso, né? Porque, por exemplo, o código de ética da psicologia, da TO, da fono, são códigos específicos. E às vezes, no meu caso, não estou querendo dizer isso da pedagogia nem nada. Às vezes a gente tem profissionais que às vezes fazem um curso muito simplório e não vão ter acesso a esse tipo de coisa. E aí a gente acaba tentando, né, enquanto profissionais que às vezes não têm uma boa capacitação, a gente acaba passando para os pais algumas receitas de bolo e o trabalho não é assim. Ele é sempre individualizado. Né? Às vezes a gente recebe umas perguntas, o que eu faço se meu filho faz isso? A gente não sabe, porque eu não conheço seu filho. A gente pode dar algumas dicas, mas elas vão ser vagas. Né? A gente até fala, se pudesse dessa forma, talvez isso pode ajudar. Porque a gente não conhece, né? E a gente faz as coisas conhecendo muito bem as pessoas. Né? Inclusive, as lives começaram assim, essas lives agora de quarentena. O que eu faço com meu filho na quarentena? Aí eu falei, não conheço seu filho. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode trazer algumas sugestões, né? E foi bacana, porque assim, pelo menos 2 a 3 vezes na semana aqui nas lives, a gente tem as famílias participando. E eles trazem a filmagem dos meninos, das crianças, dos adolescentes. Então, assim, fica uma brincadeira, é lúdico, mas ao mesmo tempo a gente traz esse viés. No meu caso, o viés pedagógico. Olha que legal, essa atividade você também já está trabalhando isso, tal coisa, né? Então, o trabalho multidisciplinar no TEA, eu acredito que é fundamental. Porque eu falo, um só braço não dá conta, né? Tem que ser o corpo todo trabalhando. Isso, e a gente aprendeu muito isso nesses anos de Ninar, porque o Ninar ele surgiu muito familiar mesmo, né? Então o Ninar surgiu Gustavo e eu. E aí as coisas foram surgindo, foram acontecendo. E a gente aprendeu muito com os outros profissionais que a gente tem hoje, que tem gente da pedagogia, da fono, da TO, da educação física, da música. A gente aprendeu muito a entender e a respeitar o espaço de todas as áreas. Né? Então, quando a gente estudou lá atrás, né, eu lembro quando eu estava na graduação, a gente fazia estágio com criança autista, a gente era ensinado, né, como se o analista do comportamento fosse dar conta de tudo. E às vezes a gente vê profissionais difundindo isso. E a gente sabe que não é verdade. Né? Poxa vida, a gente tem lá, a gente aprende como estimular, por exemplo, como ensinar a questão da atividade motora fina e tal, mas eu sendo psicóloga, não sou a melhor profissional para isso, é o TO, né? O terapeuta ocupacional.
E hoje a gente consegue, a gente tem uma visão muito ampla disso, porque a gente tem essas pessoas na equipe, e é assim, enriquecedor entender a contribuição da pedagogia, entender a contribuição da fono, da terapia ocupacional, né? É como se fosse todo mundo, fosse um monte de médico, fosse todo mundo fazer uma cirurgia inteira num corpo, e a gente tivesse lá o cardiologista, né? A pessoa que mexe lá nos rins, eu nem sei os nomes dos cirurgiões, um neuro, e todo mundo mexesse na sua área. A gente sabe que a gente vai gerar uma saúde melhor. Então, nesse sentido, a gente acredita que esse olhar mais amplo e respeitando a capacitação de cada um vai trazer ganhos muito maiores. Porque a gente, enquanto psicólogo, analista do comportamento, a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de mais mãos. Com certeza. A família precisa Sim. ser parceira. Eu falo assim, porque às vezes também as pessoas colocam tudo na mão dos profissionais. Tipo assim, eu matriculei na escola, eu coloquei ele lá no Niná, por exemplo. Ele fica no Niná a manhã toda, vai para a escola, fica a tarde toda, e agora eu estou tranquilo. Não, a gente sabe que a família também precisa ser parceira do trabalho, né? A escola como um todo, a equipe, eu falo a equipe pedagógica, porque também às vezes fica também nos ombros do professor, que não é justo, né? A escola tem toda uma equipe, e também a equipe que atende, né? E aí a gente tem uma outra pergunta. A Sabrina Cesário gostaria que você falasse um pouquinho sobre alfabetização e análise do comportamento aplicada. Vocês têm algum trabalho nesse sentido na Niná? No Niná? E começa assim, que é instituto. A gente, às vezes, a gente fica brincando com os terapeutas quando eles dizem, Niná, a gente não é na, é no, porque é instituto. No. A gente começa porque, e eu vou falar sobre isso, mas introduzindo uma coisa que uma vez eu ouvi de uma mãe, e na verdade me fez pensar muito, e eu gosto muito de citar. Uma vez a gente estava conversando com uma mãe, na época o filho dela devia ter uns 4 anos, talvez. E a gente estava falando sobre estratégias para brincar no parquinho, para fazer várias coisas, em casa. A gente estava falando sobre várias coisas. E essa mãe falou assim: poxa, mas tudo do meu filho tem que ser terapia? Aí a gente falou assim: não. Mas, na verdade, se a gente para analisar, porque a gente tende a achar que as coisas são diferentes porque a gente está falando de uma pessoa autista, né? É lógico que ela tem as suas especificidades. Mas quando a gente fala do desenvolvimento típico, pegar uma criança, a gente também faz isso o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro está pensando no que a gente está ensinando, e se a gente não está pensando, a gente está ensinando sem pensar. Né? Quando a criança faz uma coisa, a gente fala, nossa, filho, que legal que você fez. Agora, cadê tal coisa? Mostra isso, faz aquilo. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, a alfabetização, né, ela começa muito antes da alfabetização de fato. Né? Então, aqui no Brasil, as crianças são alfabetizadas com 6, 7 anos, mais ou menos, né, no ensino regular. E a gente começa esse trabalho de uma... Não tem, assim, não se chama alfabetização, não é esse o foco inicial, mas a gente trabalha com esse trabalho de habilidades pré-acadêmicas lá com os 4 anos, né? Muito pequenininhos, quando eles estão aprendendo as cores, né? A gente precisa ensinar, por exemplo, as crianças a emparelhar coisas iguais. Por quê? Uma vez eu ouvi uma crítica de alguém falando assim, pessoal que trabalha com aba adora pouco igual. Por quê? Por que a gente adora pouco igual? Porque é por semelhança e diferença que a gente aprende milhões de coisas no mundo. E todo mundo aprende assim. Né? A gente aprende que o sapato vai com a meia, a gente aprende que o sapato e a meia vão com o pé, a gente aprende tudo por relação. Né? Então a gente começa esse ensino da alfabetização, na verdade, muito novinho, não pensando na alfabetização naquele momento, mas pensando em trabalhar com aquelas crianças que talvez, né, se não tivesse esse tipo de intervenção, não aprenderiam no ritmo comum, né, no ritmo estatisticamente esperado. E então a gente começa para que quando ela tem uma idade apta para ser alfabetizada, ela tenha mais facilidade do que ela teria se ela não tivesse feito esse trabalho. Então a gente começa a minha pergunta é essa agora. Eu quero emendar um pouquinho nessa pergunta. Você falou que, claro, a gente tem os pré-requisitos para alfabetização, ok. Mas, por exemplo, se você recebe um menino com 10 anos lá no Ninar, que ele não tem ainda, nem
vamos dizer assim, praticamente nem começou esse processo de alfabetização. Na avaliação, você vê ali que ele não tem esses pré-requisitos que ele deveria ter. Uhum. Vocês fazem um programa, mesmo ele tendo uma idade mais avançada, Isso. para A que gente vai ele fazer isso, consiga? sim, sim. A gente, isso. Isso. A gente trabalha com o que os manuais, né, de desenvolvimento falam, e eles não têm jeito. Estatisticamente, a gente tem idades ou faixas etárias para desenvolvimento de determinadas coisas, num desenvolvimento típico, é por isso que se chama típico, né? É estatístico. Uhum. Então, quando a gente pega uma pessoa, talvez com uma idade maior, e que ainda não tem pré-requisitos para uma habilidade, que ele em termos de idade, estaria fazendo, a gente vai ensinar isso. É lógico que a gente vai adaptar a idade, aos interesses, mas você pega um menino de 10 anos que ele não tem esse repertório simbólico, por exemplo, ele não sabe, né, que uma coisa é igual à outra. Ele não sabe que, de repente, a figurinha abelha, né, tem relação com o sonzinho abelha quando eu falo, né? Porque é importante isso. As crianças Uhum. aprendem também a ler, escrever com isso, né? Vê a figura, cadê o abelha? Abelha, né? Já vi criança falando assim, você mostra o F, o que que é isso? Ele fala, é o F, né? Não é o F, é o F, porque elas aprendem o som primeiro. Uhum. Então, de qualquer forma, mesmo que ele seja mais velho, para a gente ensinar aquilo que é importante para a idade dele, a gente tem que trabalhar essas relações que talvez ele tivesse que ter aprendido lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre avaliar essa pessoa que a gente vai estar atendido no que é importante para o repertório dela, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes a questão da alfabetização, né, não é tão importante para ele quanto habilidades de autonomia, habilidades em casa, de independência. Eu não Uhum. tenho por que, né, ficar forçando no sentido de pegando muito do trabalho focado numa coisa que não é importante para ele nesse momento, sendo que ele é super dependente para ir ao banheiro, para fazer várias coisas. E isso nesse momento talvez seja mais importante. Não estou dizendo o que é ou não, mas é Uhum. importante entender o que é na vida dessa E pessoa. avaliar cada um. Como você Isso. falou, lá na Pestalozzi mesmo, como nós trabalhamos só com adultos, a partir dos 24 anos, então é de 24 até a gente procura o currículo funcional mesmo. O que é funcional? O que vai ser útil? Isso que você falou. O que vai dar autonomia para esse sujeito para que ele consiga se cuidar minimamente, se sentir útil ali no ambiente da casa dele. Lá também a gente trabalha com oficinas, né? A gente tem. A gente não prepara para o trabalho, mas a gente prepara para a autonomia dentro de vários espaços. E eles têm oportunidades, né, de aprender. E o que eu acho difícil, assim, uma das coisas que eu acho difícil trabalhar com adultos é porque não tem muito material. Os materiais que a gente tem é justamente para criança. Então, você não pega um cara de 24, 30, 40 anos com desenhos, né? Que você usa Galinha com... pintadinha. Então, a A gente tem gente que se acaba virar tendo nos que... 30, porque a gente trabalha com essas habilidades, né? De pagamento e tudo, mas dentro do contexto adulto. Exatamente. E a gente tem uma... Eu tenho um Pode exemplo muito concluir. legal, Mara, de meninos mais velhos, né? De um caso que é um menino que já consegue até copiar, né, as letras e tal. Ele ainda não é alfabetizado, mas ele reconhece algumas palavras, reconhece as letras, consegue fazer cópia. Por exemplo, era uma coisa que ele não gostava de jeito nenhum, é fazer a tal da cópia. A gente começou a mudar, né? E até porque é mais fácil também, para ele fazer essa cópia em dispositivos eletrônicos. Por quê? Né? Porque assim, hoje em dia, por que a gente precisa realmente escrever? Para nada, né? A gente usa celular, é tudo eletrônico, digital. Então, e ele gosta muito de YouTube. Então, imagina, se ele consegue aprender a escrever digitando, né? Ele consegue digitar o que ele quer no YouTube, fazer uma pesquisa, ele consegue, né, produzir as próprias coisas que ele mesmo gosta, né? E é um menino com comprometimento, né, cognitivo, mas assim, a gente poderia, digamos, insistir muito nessa questão escrita manual, mas não faz sentido, né? É muito mais proveitoso para ele usar os dispositivos eletrônicos, e que é isso que você está falando, a gente tem que adaptar para a realidade de cada um. Lá na Pestalozzi, a gente tem um projeto bem legal, aí me fez até lembrar. Eles têm um grupo de WhatsApp, mas como eles ainda não, assim, bem todos sabem escrever, eles usam os emotions para se comunicar. E
os que conseguem escrever alguma coisa já começam a escrever café, aí pão de queijo, e aí essa busca facilita para a questão da aprendizagem. Então, hoje são adultos que queijo, nossa, queijo é uma palavra difícil de escrever, mas ele quer saber por que que é assim, como é que escreve, aí vive perguntando, eu quero escrever isso, como escreve? E eles conseguem se comunicar, e é legal isso. Parece que tá, eu não estou no grupo não, mas parece que tá andando agora na quarentena, eles estão se E você ainda está comunicando. trabalhando nas atividades sociais, né? Com certeza. E assim, eles sentem muita falta, né, do ambiente. É, não só pela questão da rotina, mas a gente sente, né? A gente já tá doido para ir trabalhar, para vestir roupa de Para ver trabalho, para gente. pegar ônibus, sabe? Para ter a vida normal. A gente já tá. Imagina os meninos, né? A Tati perguntou se o Ninar tem especialização em aba e se você pode sugerir ou dizer onde tem, Uhum. alguma coisa A nesse gente não sentido. dá curso para profissionais. Quando a gente dá curso, são sempre para pais. Porque a gente entende, né, que isso para eles acaba sendo muito mais importante, porque a gente tem outras várias instituições que dão cursos de pós-graduação e tal. Não é o nosso objetivo formar pessoas, nosso objetivo é formar famílias, né, para essas pessoas poderem contribuir com o processo dos filhos, né? Então, assim, na internet tem muitos, tem o IBAC, tem o CBI of Miami, né? Assim, de especialização que eu conheço, eu acho que são os mais conhecidos, né? Assim, que eu escuto falar Uhum. bastante. E vocês, além de orientação para pais, por exemplo, vocês orientam o mediador escolar? Sim, sim, Se a sim, família tiver um mediador, se a escola tiver um mediador? sim. A gente chama de supervisão, a gente supervisiona esse trabalho também. Pode ser tanto com viés pedagógico, né? E aí pensa muito mais na adaptação curricular, ou no viés comportamental, para ajudar nas habilidades da criança ali para dispor, né, do que vai ser ensinado. Uhum. Vocês auxiliam, assim, na elaboração da adaptação curricular? Sim, a gente tem o pessoal da pedagogia que trabalha com essa parte de adaptação, né? É a área delas. E Uhum. tem também o caso de a gente tem alguns terapeutas que atendem as crianças na escola. E não é um atendimento de pegar a criança, tirar da sala e atender como se fosse consultório, né? É de auxiliar o professor, auxiliar a dinâmica de sala de aula para que essas crianças tenham condições de aprender o que está sendo ensinado. A gente tem até um grupo, não é um só, mas uma espécie de grupo. A gente tem vários grupos de habilidades sociais. E a gente tem um deles que a gente chama de escolinha, que são, né, o que é ensinado são justamente habilidades escolares, não acadêmicas, né? Então, Uhum. não está preocupado em ensinar, por exemplo, a matemática, o português, isso Uhum. vai acontecer. Mas o que a gente está ensinando, na verdade, é ficar sentado, é levantar a mão, é tirar dúvida, é sentar com um colega, fazer uma atividade junto, né? Então, essas habilidades escolares que é o que a gente ensina nesse tipo de grupo. São meninos E maiores, um muitas pouco. vezes eu acompanho assim escolas e eu vejo que um dos problemas dos meninos é justamente o recreio. Às vezes até que na sala de aula não tem muito problema, mas no recreio por quê? Porque não é um ambiente tão estruturado, é todo mundo meio que Uma misturado. barulheira. Eles se entendem do jeito deles, mas para uma pessoa que precisa um pouco mais de organização é complicado. E se você não tem, por exemplo, um mediador nesse momento, fica complicado, porque a pessoa vai ficar isolada mesmo, né? Sim, sim. É muito difícil, né? A gente segue alguns autistas adultos, né? E eles falando, a gente fica imaginando, poxa, a gente, né, com um desenvolvimento típico, tem várias coisas que nos incomodam muito. Imagina para uma pessoa que tem uma desorganização sensorial, aquela barulheira, aquele zum, 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 aquela coisa, fala assim, gente, para, porque deve ser desesperador. Né? Então, às vezes, tem gente que usa fone, tem gente que tem um mediador que se estruturar, né? Por exemplo, o recreio. A gente tem terapeutas que fazem isso. Se a gente estrutura o recreio, às vezes já facilita, a criança já consegue ficar numa boa, porque ela já sabe o que vai acontecer, ela sabe a brincadeira, ela sabe como chamar o colega. Então, ela consegue aproveitar o recreio, né? Porque às vezes, se você não tiver um roteiro mais ou menos estruturado e a Uhum. criança, o adolescente não souber o que vai acontecer,
é muito angustiante, né, para ele. Sim. Vocês, por exemplo, vocês têm algum tipo de relatório que vocês fazem lá para indicação desse mediador, da solicitação do mediador na escola? Temos. A gente tem famílias que conversam na escola e isso já acontece, né? Falam sobre o diagnóstico, falam que é importante, isso já acontece. Tem escolas públicas que a gente sabe que a coisa é muito melhor feita no sentido de que, né, a parte pública acaba seguindo um pouco mais as leis de inclusão, porque, né, uma questão diferente, está envolvido com o governo. Mas aquelas famílias que não conseguem, só na conversa e tal, a gente faz uma solicitação e justifica o porquê que essa criança precisa de ter alguém com ele lá. Porque nem todo mundo precisa também, né? Uhum. É verdade. E assim, muito pelo contrário, às vezes as pessoas colocam e o menino nem tem tanta necessidade de ter o tempo Não todo um precisa. mediador ao lado. Porque eu falo assim, aí você dá um Uhum. suporte além daquilo que a pessoa precisa e depois você não consegue tirar. E ele, Isso. de repente, até desestabiliza. O ano passado mesmo eu até orientei, falei, olha, vamos trocar o mediador, porque já tinha um tempo que o rapaz estava acompanhando e eu via que a dependência era muito grande dessa pessoa, da pessoa mesmo, né? Então é interessante também a gente diversificar os profissionais. Sim, sim. Assim, as famílias às vezes falam, ai, mas eu tenho medo, ele gosta tanto do fulano. Mas ele precisa, porque a nossa vida é assim, a gente lida com várias A gente pode pessoas, né? morrer, né, também. Pois é. Por exemplo, você pode adoecer, você, né? Exatamente. Pode acontecer um imprevisto, alguma coisa. Mas eu falo, porque o ser humano ele precisa realmente dessas estratégias de como lidar com pessoas diferentes em situações diferentes. Né? Sim. E uma das dificuldades dos nossos meninos, geralmente, também é a generalização, né? Uhum. De O seguir que é a padrões, né? generalização? É você conseguir executar em diversos ambientes e com diversas pessoas. Exatamente. Muitas vezes eu vejo que, por exemplo, a gente faz um trabalho na clínica e ele consegue. E quando vem uma avaliação da escola, como eu recebi, ela não Não faz faz isso, não nada. faz. Eu falei, uai, Faz peraí. sim. Eu falei, ué, mas ela faz. Aí eu fico pensando, por que ela consegue fazer comigo e não faz na escola? Então vamos conversar com a escola. Uma outra coisa importante, que eu gostaria de saber como é que vocês fazem lá no Ninar, é essa questão das devolutivas, assim, de quanto em quanto tempo. Você falou que vocês avaliam, fazem um programa individualizado para cada paciente. Vocês chamam paciente? Não. A gente chama de criança, menino, moço, Ah, tá. rapaz. Então, com cada. Eu chamo de Atendimento. menino também. Então, tem um programa, vamos dizer assim, para cada menino. Tem momentos, pelo que eu entendi, né? Momentos individuais, momentos em grupo, e de quanto em quanto tempo vocês reavaliam e vocês dão a devolutiva para as famílias e para as escolas. Uhum. A gente faz o seguinte: a gente tem essa avaliação inicial, né? Primeiro a família passou pelo supervisor. E não é uma questão hierárquica do tipo, o supervisor é o chefe, não é esse o sentido, Uhum. são só funções diferentes. O supervisor é aquele que faz o delineamento, né, do que, como se ele fosse o clínico geral, né? E aí ele vai para uma avaliação com a criança, o adolescente, enfim, com a pessoa mesmo. E essa avaliação, a gente vai ter sessões individuais, sessões com a família e sessões em grupo para avaliar a parte social, né? Uhum. Porque a gente, no decorrer da nossa vida, a gente percebeu que nem sempre aquilo que os pais relatavam era o que acontecia. Não que os pais estavam mentindo, mas é porque a criança se comportava diferente, né? Isso. Então, hoje a gente tem grupos de avaliação. Então, a gente tem grupos que acontecem regularmente e a gente tem, por exemplo, né, se a gente tem, sei lá, 5 crianças de tal idade fazendo avaliação, essas crianças vão formar um grupo de avaliação, que é um grupo livre. As crianças estão ali para interagir como elas fariam em qualquer outro contexto. Uhum. E aí, depois disso, a família tem um retorno que é, olha, o que a gente concluiu dessa avaliação, né? O que a gente acha que é importante trabalhar ou não, e a família vai ter essa devolutiva do que a gente observou. Né? E aí a família vai decidir se ela vai fazer terapia, não vai, enfim, ela vai decidir. Uhum.
mesmo ela decidindo sim ou não de fazer a intervenção, a gente sempre sugere para uma reavaliação em 6 meses, né? Dessa primeira, porque aí a gente vê tanto os ganhos terapêuticos, né? Uhum, Ou não, ou do desenvolvimento, enfim, porque tem questões de ordem orgânica também. Então, a gente acredita que 6 meses é um tempo, né, suficiente para observar tanto ganhos terapêuticos ou questões maturacionais da própria idade, né, de questões orgânicas. Então, independente disso, a gente faz supervisões mensais, né? Algumas crianças fazem mais do que uma vez no mês. Mas então, por exemplo, se eu atendo esse menino aqui, né, mensalmente eu me reúno com quem é o supervisor do caso, a gente discute e mexe na programação com aquilo que fica acordado uhum. ali. Né? A família às vezes participa, a família às vezes não participa. Ela é sempre convidada, às vezes não tá, é difícil conciliar, mas a família sempre é convidada a participar, né? Aham. Então, e dali você vai delineando sempre os novos passos, né? Então, esse mês a gente reuniu aqui, ó, vamos trabalhar isso, isso e isso. Mês que vem, olha, disso que eu delineei pra gente trabalhar, como é que tá isso, como tá aquilo. Então, vamos continuar para cá ou para cá. Mas em 6 meses, daquela avaliação maior, a gente faz de novo, sempre. Uhum. E aí vocês dão a devolutiva para as famílias, se for o caso, para a escola, A né? gente sempre, nessas avaliações, a gente sempre emite um relatório bem completinho, dizendo tudo que a gente observou, né, os instrumentos que a gente utilizou e o que a gente sugere, né? E a gente também faz questão de, por exemplo, casos de diagnóstico, que são pessoas que estão dentro do autismo, a gente sempre coloca lá, né, para ficar bem claro para a escola e para todo mundo que se relaciona com aquela criança, os direitos que ela tem, né? Porque a gente sabe que isso também é uma coisa difícil, às vezes, de seguir. Então, a gente sempre cita todas as leis que essa família tem direito para que Isso. todo mundo não tenha dúvida de como deve tratar essa família. Hoje, assim, graças a Deus, está começando a melhorar um pouco. Eu acho que de tanto algumas famílias judicializarem a questão Sim. dos direitos, né? Hoje está um pouco mais fácil, mas mesmo assim, de vez em quando, você ainda tem esses entremeios aí, essas questões, né? E muitas famílias nem sabem dos direitos que têm. Né? Não sabem, por exemplo, que tem direito à cobertura. A gente recebe muitas mensagens, vocês aceitam um plano de saúde e tal, mas as famílias já têm assegurados por lei direito à cobertura da intervenção do filho, desde que seja por uma instituição, né, que tenha profissionais capacitados, independente Aham. da cobertura do plano. Isso. Tem planos que fazem o ressarcimento, né? Então Isso. tem toda essa questão legal. Se, né, alguns pais estiverem aí, tiverem dúvidas hoje, a gente já tem uma legislação, né, que Uhum. ampara. A própria lei brasileira de inclusão, ela já favorece, porque o autismo desde 2012 é considerado deficiência. Então eu falo todos os direitos que a pessoa com deficiência tem, as Sim. pessoas dentro do espectro também têm, né? Uhum. E é E legal assim. Fabiana, ah, Ah, não, era eu só tô um só vídeo mesmo. vendo, não, eu tô só vendo a sua galera aqui dando parabéns, jogando É. beijinho, cheio de fãs a Eu não Fabiana. vejo todo mundo, mas alguns aqui eu conheço. A Alina, a Adriana, Pois todo mundo tá é, eu bem. tô vendo, cheio de fãs, que legal. Diga, o que você ia falar, amor? Não, até assim, essa questão da legislação, que a gente trata legalmente o autista como deficiente, mas é importante que não necessariamente ele é deficiente em termos de possibilidades de aprendizado e tal, né? Porque tem gente que ainda não tem conhecimento e acha que uma Uhum. pessoa com autismo ela já não vai dar conta de fazer um monte de coisa. Isso não é verdade. Né? A gente tem vários níveis de desenvolvimento, pessoas que vão dar conta de fazer um monte de coisa, outras vão conseguir um pouco menos. Mas, assim, a capacidade de aprender é de todo mundo. Legal. Eu quero falar um pouquinho da Meirinha, lá de Maceió, que ela diz, só comentando, né, que faz tempo que não tem formação de profissionais da educação especial. Não é só aí, não, infelizmente, Meirinha. Tá Uhum. faltando no Brasil como um todo. E a Elis Dória perguntando se o Instituto Ninar tem alguma parceria com a Secretaria de Educação aqui do DF. A gente não tem parcerias, assim, nesse sentido, oficialmente. Mas todo mundo que chama a gente para ir lá falar, vem aqui, falar com os nossos professores, a gente vai com
achando bom, a gente vai na melhor das intenções. A gente vai sempre nas escolas, a escola que convida a gente vai. Olha só, gente, ela abriu a porteira. Agora nós vamos entrar. Agora, na hora que a pessoa, como diz o pessoal, minhas amigas, deu um sorriso, a gente já vai atrás. Porque essa daí já. E na nossa divulgação tem o contato lá do Ninar, viu, gente? Vocês entram acho que tá no Instagram a gente tá no Instagram. Isso, mas se mandar mensagem pelo Instagram, pelo Face, a gente vê também e a gente responde. E né, a gente tá em Brasília, Goiás também. Então, qualquer um desses dois lugares chamar, a gente vai nas escolas. Tem Rio Verde e Goiânia Rio também. Verde e Goiânia, né? Exatamente. Gente, Ninar, muito bonitinho, gente. Eles começaram, como você falou, né? Você, o Gustavo, para quem não sabe, ela é esposa do Gustavo Tosi. Pessoal, o Gustavo Tosi, eu também vou convidar o Gustavo Tosi para vir. As meninas, que ele dá aula lá na pós-graduação, aí todo mundo fala muito dele. E assim, eles começaram bem bonitinho, assim, em família. A gente vê pelas fotos de vocês como os terapeutas são assim engajados, como vocês parecem uma família, né? Como envelheceram, né? Pois é, e cresceram rápido, porque de Rio Verde eu nem sabia. A Adriana tá aqui, a Adriana e a Aline eu vi, acho que a Poliana também são lá de Rio Verde. Nossa, sejam bem-vindas, muito bem-vindas. E Fabiana, o tempo. O tempo acaba. Acabando. E eu gostaria, assim, de te agradecer mais uma vez. E agora, nesse finalzinho que você disse que está à disposição, pode contar comigo que eu vou te sugar o pessoal do Instituto Ninar. Quando tiver combinha, aí você avisa que a gente vai socializar aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem. A gente viu que tem muitos profissionais e muitas famílias aqui. Eu acho que você até tocou nesse ponto, mas uma coisa que a gente gosta muito de passar para as famílias, para os profissionais, é de sempre olhar as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, não como autista, né? Não deixar. Ele não é o que ele é porque ele é autista. Ele é uma pessoa, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele é um jovem, antes de ser autista. Ele é autista também. E beleza, ok. Né? A gente até. Por que a gente não chama de paciente, né? Você perguntou como é que a gente chamava. Porque a gente entende o autismo como uma diversidade, né? Então, se a gente gosta de lidar com pessoas diferentes, né? Se você olhar a equipe do Ninar, é todo mundo bem diferente até. Então, você vai ver gente com piercing, gente com dread, gente com tatuagem, gente com um jeitinho mais comum, né? Então, a gente sempre cuida para tratar as pessoas como pessoas no que elas são, né? O autismo é mais uma parte dessa pessoa. Então, eu acho que todo mundo deveria tratar todo mundo assim, né? Independente do diagnóstico, mas porque é uma pessoa. Porque até nós também somos assim, né? A gente é cheio de... A gente, às vezes, não tem um diagnóstico oficial, né? Mas a gente tem as nossas questões também. E a minha xará está dizendo que a família Ninar são especiais. A Mara é lá de Goiânia. Minha xará. Tem alguém perguntando se tem alguma parceria em Maceió. Não tem, não, mas se chamar, a gente vai. A gente adora. Pois é, gente, Maceió, convidem a Fabiana. Nós aqui do Quadradinho congresso, temos não sei como vai ser feito. Tem um congresso que estava para ser feito dia 30 agora, em Alagoas. Né? Eu não sei como que vai ser feito, pelo Instituto Minerva. Eu não sei se eles vão fazer online ou se eles vão remarcar. Mas assim, a gente estava feliz achando que ia viajar, né? Conhecer, mas não sei como que vai ser agora. Pois é uma oportunidade, pessoal de Maceió, de outros estados que estão assistindo a gente. Entre em contato lá com a Fabiana. Mais uma vez, eu queria agradecer demais. E, assim, quero deixar as portas abertas para outros convites, tá bom? Combinadíssimo. Tá bom. Precisando, a gente tá aqui. Muito obrigada, viu, Fabiana? Obrigada gente, a vocês, quem quiser fazer um print, eu tirei os comentários. Vamos fazer um sorriso. E marca a gente para a gente poder socializar.
Tá bom? Isso. Fabiana, muito obrigada, viu? Um abraço pro Gustavo aí em casa, tá? Tudo de bom. Tá bom, você Saúde, também. saúde. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Muito Beijo. obrigada. Beijo Tchau, tchau. grande. Beijo. Ai, que legal. Muito obrigada, Fabiana. Gente, obrigada também. Essa live foi maravilhosa. Ela vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas. E amanhã a gente posta no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Então, se você quiser rever daqui para amanhã, em 24 horas, você olha aqui no ao vivo. E se não, amanhã a gente vai colocar no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Amanhã nós vamos falar de prováveis sinais de TEA e com sugestões de atividades também. Tem algumas famílias que querem participar e dizer o que fizeram durante a semana com os filhos. Então, acompanhe também no meu Stories, aqui no Instagram. Sempre as mães estão postando as atividades dos meninos e eu posto também, tá? Eu reposto, vão acompanhando aqui os nossos meninos, tá bom? Eu agradeço e amanhã, às 18 horas, aqui, novamente. Quem entrou pela primeira vez, venha! Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Sempre com um tema interessante, com troca de experiências. As famílias podem participar, outros profissionais. Márcia Cabral, beijo. Fátima Dantas. Se você quiser entrar amanhã, a gente abre para você participar. Marilene Oliveira, Ângela Mota, Marlúcia Brandão, Neirinha, obrigada, obrigada, viu? Ana Lúcia, muito obrigada, gente. Então, eu espero vocês amanhã, às 18 horas, para a gente falar de sinais de alerta para um provável problema no transtorno do desenvolvimento, tá bom? E com algumas sugestões, viu, Diene? Eu sei que a Diene tá aí, a Thelma, viu, Thelma? Amanhã eu espero você aqui, o João Pedro, tá? Até amanhã, então, gente. Boa noite e até amanhã. Saúde para todos. Até lá.